Porque você gera uma chave de acesso igual a sua chave do Bitcoin, né? As palavras-chave, você tem uma chave de acesso, uma chave pública para outras pessoas te seguirem no seu perfil. E cada vez mais se mostra importante as pessoas aderirem a esse tipo de comunicação, de rede social. Para vocês, né? Que tem bilionários conhecidos que estão comprando terra adoidado e fazendo bunkers, comprando terras raras. Eu vou dar o exemplo aqui, o Bill Gates, ele comprou agora 110 mil hectares de terras agrícolas nos Estados Unidos. E aqui tá que as alegações variam entre preocupações com segurança alimentar e possíveis interesses em biotecnologia. Jeff Bezos comprando também grandes propriedades isoladas, supostamente como refúgio. Mark Zuckerberg e Elon Musk são os mais conhecidos bilionários que eles estão preparando. Isso daí preocupa você, Júlio? Cara, acende um alerta, né? Em que sentido? O Zuckerberg, por exemplo, ele gastou 187 milhões de dólares nessa propriedade dele lá numa ilha do Havaí. Que é eu gastar R$1.000. 1.400 é a mesma hectares. coisa que eu gastar R$1.000. Então, assim, ele fez todo um complexo lá com horta, com tudo. É o negócio autossustentável. Se o resto do mundo inteiro acabar, ele continua existindo. Né? Então, assim, igual o Léo falou, para ele pode não ser uma quantia significativa de dinheiro, mas assim, algum tempo do cara ele desprendeu para isso, que o tempo dele vale bastante, alguma dor de cabeça isso deu para ele, né? Então, assim, pro cara, independente da questão de orçamento ou não, decidir por fazer isso, e assim, não é só o bunker, né? Ele vem fazendo arte marcial, ele posta no Instagram ele indo caçar, ele posta... E ele era aquele típico nerd de ficar na caverninha no computador, entendeu? E você vê que o cara tá treinando jiu-jitsu, tá indo caçar, tá montando bunker, e você fala, opa... Peraí, o cara tá virando um prepper, né? E o cara, ele é mais bem relacionado e tem mais informações que a gente. Sem dúvida, né? Ele faz parte do backstage do Mas é a questão também da ilusão do poder, né? O cara, por exemplo, tem muito dinheiro, né? Você tem uma... Isso a gente vê muito isso aqui no judiciário, né? Você tem uma ilusão do poder. Sim. E o cara vê que a sociedade, ela anda no fio da navalha. Sim. Né? Acontece alguma coisa, não causa ninguém é cidadão. Então o cara, ele tem dinheiro. Pra ele lidar com isso, ele percebe que realmente o poder dele é de certa forma, lógico que tem ação efetiva, mas de certa forma é ilusório. Sim. O cara se prepara pra isso. Ele tá. Não, eu tenho extintores na minha empresa. Eu quero nunca usar. Exatamente. Eu compro pra nunca usar. Plano de saúde. Eu compro pra nunca usar, mas tá lá. Se eu precisar, é aquele negócio. Se você não precisar, eu não gastei tanto pra ter aquele extintor. Mas se eu precisar, não ter ele vai ter um custo enorme. Muito. Exatamente. Enorme. Então, você não tá preparado, o custo é enorme se você precisar. Só a questão do bunker, concordo 100% com o que você falou. O que chama atenção são essas outras atividades. Sim. Que para um cara desse nível, gastar um tempo numa academia treinando jiu-jitsu, ou gastar, em vez de estar num resort X por aí, ele tá, sei lá, numa cabana de caça e aprende. Porque você vê que o cara tá fazendo isso para aprender, porque não é algo que era... sei lá, um hobby já antigo, ele sempre caçou, sempre treinou, não era. Assim, isso me chama mais atenção do que o bunker de 187 milhões de dólares em si, entendeu? Então, assim, levanta um alerta, esses caras, obviamente, né, tem muito mais contatos e sabem dos players ali o que pode acontecer ou não, e é aquele negócio, se tem 1% de chance de acontecer, existe a chance de acontecer, entendeu? Então... O cara viu lá, a China comprou agora reserva de urânio lá no Brasil. Pra que eles querem? Né? O cara já fica preocupado, né? Exatamente. Verdade, vai fazer uma bomba. E assim, são tantos assuntos, são tantas possibilidades que podem vir... É que assim, quando a gente fala, vou me preparar, sou prep, não sei o quê, a galera só linka a um caos global, né? E que aconteça tudo ao mesmo tempo e que seja tudo a mesma coisa. E às vezes é regional, né? Com certeza, as enchentes do Rio Grande do Sul estão aí, né? Se não tivesse toda uma movimentação, o país inteiro ajudando e fazendo e não sei o quê, o negócio teria sido muito pior. E outra, para quem se preparou, vamos supor, o lance para que uma mochila para 3 dias? Pô, o cara que eles tiveram notícias que a represa ia ser aberta, que ia não sei o quê, então assim, muitos tiveram tempo de sair. Muitos não tomam essa decisão
puta, minha casa vai ser assaltada. Eu até entendo Sim. isso. Mas assim, na hora, cara, Até infelizmente. é legítimo, né? Tem que ser, é legítimo, porque o cara, tudo que ele tenta ali, ele sabe que vai perder tudo. Se não for pela água, Mas tem muita gente que pelo ficou, bandido. era pior, né? Era Porque o pior, bandido porque depois veio- teve que resgatar, ou então o bandido vai lá, você tá isolado, porque não tem nem como a polícia chegar, né? E aí, enfim, não é só o que o bandido vai levar, é o que ele vai fazer com você isolado ali. Então, Né? Se você não por isso tiver que uma a arma arma é de fogo. fundamental. Exatamente. E muitas vezes você sair e ter uma mochila de evasão, num caso desse, por exemplo, cara, mas aí eu vou pra onde, tá? Você teve várias famílias que foram para abrigos, né? Improvisados ali pelo governo, pátio de colégio, quadra, não sei o quê. É muito melhor você tá indo para um abrigo com um saco de dormir seu, com uma Sim. refeiçãozinha ali ofirizada, com não sei o quê, com um kit seu, né? E você ter ali para você e quem tiver com você, do que você ir tá totalmente dependente do que vem dos Da outros. boa vontade dos Até outros. mentalmente você vai estar muito Sim. mais. Emocionalmente você vai estar muito melhor, porque ali é o seu saco de dormir, é o seu não sei o quê. Entendeu? Então, assim, isso faz diferença nessa ocasião. E você tem muito, muito, muito cenário que pode acontecer. Você tem cenário econômico, de colapso econômico, você tem de questão energética. A gente teve agora, que a gente falou no começo, o apagão na Europa, durou só 10 horas. Só 10 horas pra gente. É. Tem muito cara que vem lá falar no meu canal, fala, pô, a gente aqui no Amapá ficou, acho que é Amapá, ficou 20 dias sem luz. Meu Deus. Então, assim, Eu já não é botei algo, placas solares na minha casa. não é já algo tá- impossível de acontecer, só que assim, ao mesmo tempo que vem o cara da Amapá e fala, cara, foi terrível ficar esses 20 dias sem luz aqui, não sei o que, foi o caos, blá, 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 blá. Vem o outro cara e fala assim, a humanidade sempre existiu sem ter Sim. energia elétrica. Então a gente vai... É óbvio, a humanidade não vai acabar, não é essa a questão. A questão é, durante um colapso desse, se você ficar 15 dias sem luz numa grande região, acabou a sociedade como você conhece. Sim. É. Ponto. Vai existir humanidade? Vai existir humanidade. Sim. Pode ser que isso não seja um evento global, mas mesmo que seja um evento regional em larga escala, vamos supor, um ataque em algum país que isolaram aquele país energeticamente, né? Tudo depende hoje de tecnologia. Sim. Né? Aí o cara fala, mas é só não sei. Cara, não existe meio produtivo hoje, mesmo no agro, sem tecnologia, sem eletricidade, sem GPS, sem, enfim, sem combustível. Então, assim, não existe como você manter, mesmo que for um território isolado, sem a tecnologia. A humanidade, como a gente conhece, acabaria. Sim. Né? E às vezes o tempo de restaurar, igual você falou, pô. O mais provável um ataque hacker seria teoricamente mais fácil de restabelecer, mas e se for na estrutura física, igual você falou, Sim. destroem as usinas elétricas de um país? Quanto tempo demorou para fazer uma Itaipu? Entendeu? Quanto Sim. tempo demoraria para refazer? Né? E, então, assim, é algo inimaginável. Às vezes você vai ficar anos E é um sem, ataque sem meio- restabelecer. meio A pessoa que- fala, mas hoje energia solar, e hoje tem eólica, tá, mas quem tem? Não é nem, sei lá, a porcentagem disso em relação ao todo ainda é muito pequena. É mais fácil você garantir o seu off-grid do que esperar que... Só que assim, o seu off-grid é para manter sua casa funcionando. Você não vai manter o GPS funcionando, a internet funcionando, o avião funcionando, a colhedeira automática E outra funcionando. coisa, se você tem isso, vamos supor, tem energia solar, off-grid e tal, não sei o quê. Você tá numa cidade. Aconteceu o caos, todo mundo perdeu a energia. A tua casa tá com a luz acesa, você virou o alvo Você da virou região. um farol, Você você virou um virou um farol. farol. Você virou um farol. É, você... É verdade. Todo mundo vai Por apontar isso que pra eu falo, você. o princípio é a arma. Né? Sim. Uma coisa que é básica. A gente tem um problema extremamente cultural aqui no Brasil. Inclusive, eu acho incrível a desinformação. Mas o Brasil, ele é um país armamentista, se for olhar. Os Do antigos. ponto do povo, sim. Sim. Mas Do ponto do a povo, mídia, sim. por exemplo, é incrível a desinformação. É. Eu vi um caso de um cara que tinha uma 9mm e a jornalista falando 9mm é calibre de guerra. Pô, meu, você tem que... Nossa, então a desinformação por parte da mídia é hoje um veneno Sem na dúvida. sociedade. E por isso que tem uma galera aí que quer a todo custo censurar a internet. Sim. Porque onde você consegue informação de qualidade? Você não vai conseguir informação de qualidade, por exemplo, sobre armas, sem ser na internet. Exatamente. Não vai ter na TV, não tem no jornal informação de qualidade. É por isso que eu defendo meios alternativos de comunicação, por exemplo. Né? Tem vídeos ali que acabam tendo menos views no YouTube, até pelas as pessoas não entenderem direito.
Mas vamos supor, eu fiz um vídeo sobre explicando ali, mas muito basicamente tentar a galera entender ali o básico, o que é Bitcoin, depois o que é o Nostr, né, o Nostr, não sei como, que é uma rede social baseada em blockchain. Então, o anonimato é completo, né, porque você gera uma chave de acesso igual a sua chave do Bitcoin, né? As palavras-chave, você tem uma chave de acesso, uma chave pública para outras pessoas te seguirem no seu perfil. E cada vez mais se mostra importante as pessoas aderirem a esse tipo de comunicação, de rede social. Porque assim, a galera fala, mas também é anonimato, aí pode aparecer o cara que tem foto de não sei o quê, que... Mas sempre vai ter, né? Em qualquer Só que rede, assim, tem no Instagram, gente. né? Tinha no chat da UOL. Então, direto. Cansei de exatamente. denunciar no chat da UOL. Pra quem não sabe, pra quem é da geração mais nova, a internet começou assim, no completo anonimato. E a gente sobreviveu, Sim. né? Você tinha o chat da UOL, você tinha mesmo o e-mail, ICQ ou outras coisas da época. Se você quisesse estar anônimo, era muito mais fácil. Né, do que hoje em dia, que a maioria das redes sociais hoje te pede um cadastro maior, Sim. Eu comecei na BBS antes da internet, antes de 1994, que era tudo via comando, Sim. né? Sim. Tela DOS, ambiente DOS, tudo via linha de comando. Esse eu ainda não cheguei a usar. Eu tô com 42, né? Eu tenho quase a mesma idade. Mas eu usei isso aí. Então ninguém sabia de nada. O que acontecia lá e você tava tranquilo. E tava... Sim.